Ok, minha gente, já de volta. E vamos embora, que a pastora Gabriela já chegou. Vamos nessa. Bora lá? Bora lá em frente ao Correio da Várzea. Limão, R$ 2,99. Batata doce, R$ 2,99. Abobrinha, R$ 2,99. Isso hoje, tá? Tomate cereja, R$ 3,99 a bandeja. E o alface, R$ 1,99 a unidade. Alface crespo, né? R$ 1,99 a unidade. Bora lá? Em frente ao Correio da Várzea. Ali pertinho, fácil de achar. Daqui a pouco eu quero falar com vocês sobre uma operação que o PROCON realizou. Já deixa pronto aí. Fecharam aí a pastelaria, ali a pastelaria do China, ali no meio da várzea, né, a brasileira. Né, aquilo ali é secular, né, foi fechado. Sujeira, né, complicado. Olha só, ontem a Câmara de Vereadores se reuniu para falar sobre a venda da água. E desde segunda-feira que eu estou falando com vocês, que eu tenho ido, eu fui na SEDAI na sexta-feira, eu fui na SEDAI na segunda-feira e pode ser até que eu volte hoje na SEDAI buscando informações. Eu fui buscar informações na SEDAI. E o que a SEDAI vai fazer agora? Está marcado para o dia 31 de julho, a venda da água. Tudo isso o Rodrigo vai conversar com a gente agora. Mas atenção, hein? Câmara de Vereadores ontem. Vereadores suspendem licitação da concessão da água em Teresópolis. Matéria do Vanderlei Pérez está no Jornal Diário de hoje. Você recebe no seu celular pelo 2742-9977. Os vereadores todos aprovaram na sessão desta terça-feira, todos os vereadores, inclusive a base do governo, a proibição da venda da água, marcada para ocorrer em leilão no próximo dia 31 de julho. Diante dos atos oficiais que terão que ser cumpridos ou questionados na Justiça, o prefeito terá que encontrar a peça certa no jogo para sustar os efeitos dos dois decretos legislativos aprovados. O primeiro decreto dos vereadores, e mais robusto, anula os decretos editados pelo prefeito Vinícius para a concessão, porque exorbitaram a competência da Câmara, ferindo a harmonia entre os poderes e o segundo sustra o edital em si, cancelando a venda por vários motivos. O principal deles, a ausência de um plano municipal de saneamento básico, que deveria, por lei, ter sido aprovado pelos vereadores antes do início do processo de concessão. O Plano Municipal de Saneamento Básico deverá ser submetido à apreciação da instância de controle social e encaminhada para aprovação pelo Poder Legislativo. Diz claramente a norma do Ministério da Saúde, e a norma diz isso, né? Por isso devem ser feitos por lei, e não poderia ser diferente, porque são políticas de Estado, e não de governo ou de negócios, devendo inclusive estabelecer metas a serem cumpridas pelo gestor, que é o prefeito, sobre pena de responsabilidade. Rodrigo Koblet, isso já muda um pouco a situação do dia 31, né? Eu acho que muda por completo. Eu só esqueci de falar uma coisa, Carracena, sobre a questão do lixo. Então, deixa eu só retomar para falar o que nós devemos fazer agora. Qual é a minha opinião do que a gente deve fazer agora? A gente tem que construir um galpão grande lá mesmo no Fischer, onde todo o lixo que chega vai para esse galpão, tem o tempo para as pessoas fazerem a coleta, entendeu? E depois passa uma máquina lá, tira isso e leva para outro lugar. Um trator tira isso e leva para outro lugar, onde os catadores não precisem ir, entendeu? Com isso a gente consegue, na emergência, a gente consegue garantir que essas pessoas continuem tendo renda e a gente também um tratamento menos pior. E aí tem que fazer todo o processo. Mas aí depois a gente conversa sobre isso. Sobre a água, acertou na mosca a Câmara de Vereadores. Acertou na mosca. É bom sempre a gente lembrar que o discurso da Prefeitura sobre a privatização, desde o primeiro leilão, era: isso aqui vai ser maravilhoso. Isso aqui vai ser maravilhoso. E o primeiro edital só tinham 3 bairros contemplados. Depois a gente soube que eles iam tentar fazer aquele seco, né? O tempo seco. Aí a gente foi melhorando, discutindo isso, mas sempre assim,
com a faca no pescoço, que a prefeitura nunca chamou a gente para fazer uma conversa. Sempre vinha com um projeto pronto, queria botar a goela abaixo. E a gente falou, não, tem que pensar. E foi a sociedade civil e os vereadores que melhoraram esse projeto imensamente. Até hoje, que nós chegamos ao ponto de ter no edital a quantidade de quilômetros, por exemplo, que tem que ter de tubulação para fazer o esgotamento, o separador absoluto, né, que é esgoto é esgoto e água de chuva é água de chuva. Então, a melhora que teve no projeto se deu por conta da sociedade civil. Mas, mesmo assim, a prefeitura não consegue chamar a sociedade civil para conversar. Não consegue. Eu não sei se tem dificuldade, não sei se é arrogância, eu não sei se é descaso, eu sei que não consegue chamar para a gente conversar sobre esse projeto. Eles fizeram 3 audiências públicas. A primeira, aquela ali na Secretaria de Educação, naquela sala fechadíssima. Saleta. Aquela sala, todo mundo trancado. A segunda no Pedrão, que aquilo ali virou um circo. Eu estava lá. Sim. Né? Aliás, um frio danado, ninguém conseguia ficar lá dentro. E a terceira, audiência pública, essa foi a mais engraçada. Que foi online, né? E a audiência pública é a conclusão de um processo, sabe? Você tem que fazer reunião antes, chamar para conversar, tem que ir lá em Vargem Grande, em Vieira, em Bom Sucesso, para saber, olha, nós estamos pensando nisso. Você sabe que até o último edital agora, que foi lançado, a gente não tinha essa questão da quantidade de quilômetros que seria obrigado a empresa a fazer, e com isso você sabe que o valor do edital pulou de 350 milhões de investimento para 700 milhões, porque esse número de esgotamento absoluto foi colocado. Essa é a minha impressão, porque esse número foi colocado ali. A gente não tinha claro quem que teria, por exemplo, a gente não tem ainda claro quem que teria direito à tarifa social, porque o edital estava falando de 60 metros quadrados, aí nesse agora, no último, foi 60 metros quadrados de área construída. Então, você está entendendo? Assim, as evoluções são graves. Não é detalhe, é o que importa. São os milhares de pessoas que vão passar a pagar tarifa social ou não. É o que vai ser investido aqui. Então, assim, mas a prefeitura não conseguiu fazer isso. Enfim, hoje nós estamos numa... E, além do que, nós temos que pensar nisso, sabe? Nós vamos pagar mais ou menos 500 milhões, 560 milhões para poder fazer um esgotamento decente, com separador absoluto. Por isso que esse valor de 350 milhões antes, a gente desconfiava que eles estavam querendo dar um golpe e não fazer separador absoluto. Isso é a empresa que fosse ganhar, entendeu? Porque o valor no plano de saneamento estava de 500 milhões em 2014. Então, ele pulou de 350 milhões para 750 milhões. Isso a gente vai ter que gastar, então, 500 ou 600 milhões de reais em esgotamento sanitário do zero, é custo nosso, vai para a nossa conta. O prefeito quer fazer por outorga onerosa, seriam mais 150 milhões de reais para o prefeito, para ele poder pagar funcionário, sei lá, fazer essas festas aí que ele faz. A gente teria que gastar ainda mais dinheiro pelo lucro da empresa, porque é privada, e o lucro dela é de 30% a 35% do valor do que a gente paga. Então, pega a tua conta de água e 30% a 40% do que tu paga é lucro para a empresa. Lucro e imposto sobre o lucro para a empresa. E a gente ainda vai ter que pagar um saneamento do zero e vai ter que pagar a outorga. Como que essa conta vai ficar a mesma? Não tem como. O recurso que existe em todos os contratos e que é o grande problema é o falado reequilíbrio econômico-financeiro. Essa é a cláusula pétrea do contrato. Se a empresa não estiver recebendo aquilo que pretendia receber, ela pode aumentar as contas, aumentar a conta ou parar os investimentos. Ponto. É isso. É isso que aconteceu em Nova Friburgo, é isso que aconteceu em vários municípios. Eu não alcancei o lucro que esperava, então eu não vou fazer os investimentos ou vou aumentar a sua conta. E ganha na justiça. Por isso que a gente fala, não importa se o prefeito está falando que esses valores não vão ser, que ele vai assinar um contrato de que o valor vai ser menor. Porque no próprio contrato que ele assina, que vai ter uma diminuição de 10%, etc. e tal, no próprio contrato ele tem o reequilíbrio econômico-financeiro que ele pode abrir mão. E na hora que ele abre mão desse reequilíbrio econômico-financeiro, a gente perde a gestão da água. Fica um debate entre... E aí, Nova Friburgo tem caso de prefeitura e Câmara de Vereadores se juntando, se unindo, oposição e governo, ou seja, toda a nossa municipalidade, toda a municipalidade deles, tentando ir contra a empresa para ela poder não cobrar esgoto que ela não podia,
e a empresa ganhou na justiça e o prefeito foi aplicado uma multa de 10 mil por dia se ele não cancelasse o decreto dele. Ele cancelou no dia, porque ele não ia tomar uma multa de 10 mil. Ou seja, foi vereança e prefeitura juntos contra uma empresa dessa e perderam. Você vê, então, obviamente, foi positivo essa posição da Câmara. Sim. Eu estava falando isso para a gente ter claro de que esse é um processo danoso para a sociedade. Tá, e chegar agora... agora. A Câmara acertou na mosca. A gente tem um plano municipal de saneamento básico que é bom. Eu gosto do plano de saneamento básico da gente, porque ele inclui os resíduos, sólidos, né? Ou seja, ele fala sobre essa coisa também dos resíduos sólidos, mas ele fala principalmente de algo que é jogado de escanteio, que é a água de drenagem, que faz parte do saneamento também, que é a água de chuva, que vai para aquelas Mas você não pode separar a água de chuva do esgoto? Mas as empresas privadas não querem fazer isso, porque né? Porque é a água que dá o dinheiro, né? Não é isso. A água, ela já está aí. A água é nossa. Qualquer buraco que você cavar em Teresópolis tem água. Isso. O problema é o esgoto. Mas são três coisas. O abastecimento, ele vem, eu já falei isso até aqui, a gente já conversou sobre isso. O abastecimento de água vem pelo Rio Preto, Vieira, Vargem Grande, Bom Sucesso, até chegar ali na confluência com o Paquequer. Como é que é ali? Depois de Pessegueiros. Providência. Providência. Aí sobe uma bomba lá de 100 metros, mais ou menos, 125 metros, e joga água para cá. Esse é todo um problema, um abastecimento, que a gente precisa resolver. Por que ele é um todo problema? Porque os agricultores, com vários problemas sociais, meeiro, ganhando só o de comer, etc. e tal, têm um uso descontrolado de agrotóxico, entendeu? Então mete roundup mesmo na beira do rio. Então a água que a gente bebe aqui na várzea, no alto, porque o alto tem uma parte que vem de outros lugares, vem do Parnaso. Mas essa água vem com esses agrotóxicos. Então a gestão disso é todo um processo. Tem que conversar com o agricultor. Não é chegar lá e vai fazer o quê? Tem que conversar com ele, ver o que ele está usando, etc. e tal, tentar negociar uma diminuição de imposto, algum benefício, para mudar a forma de você fazer a produção. Esse é o problema do abastecimento. Aí você tem outros dois problemas. O problema da boca de lobo e da drenagem, da rede de drenagem, que a nossa é secular já, quase, a nossa rede de drenagem, que pega a água da chuva e escoa para o rio, que essa precisa refazer, mas é esse o caminho mesmo. Pega a água da chuva, passa sem infiltração para o rio, chegando no rio, deságua no rio. Está ótimo, está bem feito. Para você pensar esse problema, o que você tem que pensar? Quais as partes da cidade que não podem ser 100% impermeáveis? Onde a gente vai precisar botar algum tipo de paralelo, etc. e tal? Porque essas coisas precisam aumentar. Esse é o segundo problema, água de drenagem. E o terceiro problema, que é o mais grave, o mais complicado, e por isso mesmo pode ser a grande reabilitação de Teresópolis, que é um investimento de 600 milhões de reais, que todo mundo emprestaria para a gente esse dinheiro, que eu falo, BNDES, todo mundo está pronto para preparar esse dinheiro, emprestar esse dinheiro para a gente, é o esgotamento. O esgotamento a gente pode fazer de duas formas. Uma, misturando o esgoto com essa água da boca de lobo, da rede de drenagem, e esse é um problema, porque a empresa privada gosta de fazer isso, porque ela cobra o esgoto dela, em vários casos, a partir do quando o tratamento é feito, e se ela meter por essa rede de esgoto, ela faz um tratamento aí de 10% dessa água, quando chove não trata quase nada, e mesmo assim ganha o seu dinheiro. Ou a gente faz uma reforma na cidade, que onde o seu xixi, o seu cocô vai sair por um lugar e vai para um cano e vai ser tratado e vai ser depois depositado de forma adequada de volta ao rio ou aí qualquer outro tratamento. Se você fizer o tratamento primário, secundário, que é o fossa-filtro, e depois fizer um tratamento biológico com uma crofta, com peixe, aí tem milhões de formas, você chega a essa água pode ser devolvida para o rio. Mas você precisa fazer esse tratamento terciário e até o quaternário, aí vai depender do que você precisa para voltar essa água para o rio. Esse é caro. Mas esse faz uma sociedade ser sadia, saudável e não ficar sentindo cheiro de esgoto quando passa pela boca do lobo. Esse projeto está no plano de saneamento. Perfeito. De separador absoluto. Ele está no plano de saneamento. O problema do plano de saneamento que eu vejo que ele precisa muito é de uma intervenção
para você pensar quais são as opções, e a gente precisa mudar isso, quais são as opções de relações institucionais de quem gerencia o quê? Se é a SEDAI que vai gerenciar a água, se é a SEDAI que vai fazer o esgotamento, se a gente vai criar uma autarquia municipal, se a gente vai botar para leilão. Então, assim, eu acho que a gente tem que botar isso para jogo e discutir, porque isso é uma questão do plano de saneamento. Para mim, a gente discutiria só essa parte do plano de saneamento, porque o resto está bom. Toma a decisão, e aí sim, lei, movimento social, discutindo, e aí você decide qual vai ser o modelo de gerenciamento da água de Teresópolis. Rodrigo, esse papo não encerra hoje. Não encerra hoje, mas deixa eu só dar minha opinião final aqui, porque eu acho que a gente precisa, nesse plano, é isso que o movimento social, a Frente Popular em Defesa da Água, que teve um papel fundamental, a mais que tem que falar dela, nós da comunidade, Sindipmt, Sindágua, Planejateria, nós nos olhamos, e a gente vai continuar se olhando. E isso é fundamental. A gente foi importante nesse processo. E Câmara de Vereadores. Conversar, pensar, porque infelizmente a prefeitura é um corpo estranho na política municipal, ela não faz parte desse grupo, porque ela não quer fazer, sabe? Mas a gente sentar e pensar a melhor forma. E o melhor modelo, para mim, que a gente precisa discutir isso, mas eu já vou dar a dica aqui, é a gente criar uma autarquia municipal, porque para resolver o saneamento, uma autarquia municipal, é o melhor modelo. Essa autarquia municipal resolve o lixo, porque a gente está pagando 13,5 milhões para a Inova fazer a coleta de lixo das nossas casas. E vai gastar agora mais 10 se for querer fazer transbordo. Uma instituição com 20 milhões de reais contrata a gente, compra caminhão, faz o que for. Então, a gente tem essa autarquia pode ser ou não responsável pelo esgotamento, mas a gente tem uma instituição com gente preparada para poder sentar na mesa com a SEDAI e discutir. SEDAI, tu vai fazer investimento? De quanto? Mas a SEDAI, eu acho que a SEDAI precisa ficar com abastecimento por hora, entendeu? Olha, rapidamente, só não para esclarecer, mas para deixar o gancho para os próximos programas, ele falou do transbordo. Ontem o governo estadual, ele chega a 30%, ele ajuda a pagar o transbordo, ou seja, levar o lixo para outro município, mas ele só pode chegar até 30% de ajuda ao município, não passaria disso para o transbordo. Eu tenho números aqui, a Ana Maria aqui participando com a gente, o Jaime Palmares, o Marcelo Rangel. Está o debate, o pessoal está no Facebook debatendo água. Muito bom isso, eu só não posso entrar nesse debate agora. E amanhã, o Rodrigo falou do Sindágua, amanhã eu vou ter o presidente do Sindágua, ele vem ao programa, ele vem do Rio de Janeiro, vai estar comigo aqui no programa. Essa semana, desde segunda-feira eu estou trabalhando em cima disso, aliás, já vem há muito tempo. Eu fui na SEDAI, fui no Rio de Janeiro buscando informações. A SEDAI, ela não vai falar, ela não pode falar. Ela não fala, não vai falar, não pode falar, e eles não virão ao programa para falar sobre esse problema da água. Mas, de qualquer maneira, eu já abri um caminho com a SEDAI, o que foi muito importante. Eu estive na SEDAI segunda, terça e hoje eu volto na SEDAI, ok? Rodrigo, obrigado e não estou fechando, não estou encerrando com você não. Eu preciso de você aqui em breve tempo aí, talvez na próxima semana, enquanto isso não chegar a um final. Vamos conversando. Eu só falei, a última frase que eu falei, a SEDAI por hora, parece que... Não, para mim a SEDAI fica de eterno, entendeu? Mas a gente já tem ela por hora aqui, é mais ou menos esse o contexto. Hélio, muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Eu tenho um nome, eu vou deixar um nome aqui para vocês, de repente eu estou até pecando por falar demais. Mas guarda esse nome para você. Águas do Brasil. Eu vou para o comercial, na volta do comercial já vem com a pastora Gabriela. O que vai começar hoje na Missão Metodista Meu Dom? Qual vai ser o final de semana? O que vai acontecer na Missão Metodista Meu Dom? E caramba, eu tenho que pedir à pastora Gabriela para encerrar o programa de hoje fazendo uma oração por Teresópolis, orando e pedindo pelo nosso município, porque a coisa está feia. Aliás, no Brasil inteiro, né? Vida que segue, eu volto já, 2643-4497, é o telefone Super Gasbras. Você ligou, você pode ganhar até R$40, tá? Mas para isso tem que ligar para lá, 2643-4497. E atenção, em frente ao Correio da Várzea, bora lá? Volto já.